Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jonas Peixoto. Eu vou estar apresentando a primeira parte da tarefa da disciplina de Ciência de Dados da UFRN. Bom, essa primeira parte desse projeto tem como objetivo principal a apresentação dos dados, né? Então, basicamente, falando um pouco sobre a nossa base de dados, eu vou utilizar para esse projeto uma base de dados que relaciona a música com a saúde mental. Então, é uma base que está relacionando os hábitos musicais que os participantes têm, né, de acordo com o gênero, e também algumas perguntas, né, relacionadas à saúde mental, e também algumas perguntas relacionadas à saúde mental, como eu vou descrever mais à frente. Então, basicamente, aqui fazendo um overview sobre nossos dados, a gente vai ter um bloco que vai se relacionar aos gêneros musicais, né, onde os entrevistados eles classificam a frequência com que houve 16 gêneros musicais, e eles podem classificar eles como nunca escutam, escuta raramente, às vezes ou muito frequente. E também a gente tem um segundo bloco que vai avaliar, né, perguntar aos entrevistados como eles classificam a ansiedade, a depressão e a insônia, né, e também o toque, em uma escala de 0 a 10. Né, onde 0 significa eu não sinto isso, e 10 eu experimento isso regularmente, constantemente ou ao extremo. Os atributos da base, eu listei alguns aqui, mas basicamente são idades, né, os serviços de streaming principal, o número de horas que os entrevistados escutam por dia, se eles escutam quando estão trabalhando ou estudando, se eles tocam algum instrumento, se eles são compositores, os gêneros favoritos de música, se eles escutam músicas estrangeiras. Vai ter ali os dados relacionados a gêneros específicos, perguntando se eles escutam frequentemente. Alguns gêneros são clássico, country, gospel, hip hop e assim por diante. Vai ter um atributo relacionado à ansiedade, autorrelatada pelo entrevistado, depressão, insônia, o toque e se a música melhora ou piora a saúde mental dos entrevistados. Mostrando um pouco as informações da base, aqui no Colab. Aqui está a nossa base, né, com todas aquelas colunas, atributos que eu tinha falado antes, né? E a nossa base tem 136 linhas e 31 colunas. A base contém alguns dados nulos, de acordo com o que a gente pode ver aqui, principalmente aqui, em batimento por minuto, tem muitos dados nulos, né? Até eu contei aqui, fiz a contagem, e tem 107 dados, considerando que a base tem 700 linhas, é um número significativo aqui na nossa base. Voltando aqui para o slide. As análises iniciais que eu pude perceber nessa base, como eu já tinha falado, né, que os batimentos por minuto, eles têm 107 linhas em nulas, né, que corresponde a 16% da nossa base, é um número significativo. E vai ser preciso analisar a possibilidade de preencher, né, ou remover esses dados, né, ou até remover a própria coluna se não for tão importante, né. Percebi também que não será necessário, pelo menos inicialmente, a criação de novos atributos, né. E também outra coisa que eu percebi é que os dados do dataset não trazem informações sobre o gênero da pessoa entrevistada, né, o qual poderia incrementar para análise para grupos diferentes. O objetivo principal da exploração da base é realmente verificar se existe alguma relação entre os gostos musicais e o estado de saúde mental dos participantes, né? Então, a gente vai analisar a frequência das categorias musicais, né, correlacionando isso com parâmetros de ansiedade, depressão e insônia, né, podendo assim fazer essa correlação, né, de acordo com a categoria de música que o participante escuta com mais frequência ou com menos frequência, se existe realmente uma ligação, uma tendência dele ter ansiedade, depressão ou insônia. Esses são os principais objetivos da pesquisa e da exploração da base. Muito obrigado, pessoal.